Irmãos de Pátria começará em 5 segundos. Vamos iniciar agora um vídeo aqui no Irmãos de Pátria. Eu havia prometido que ia voltar para o canal. E realmente, o canal Índio News tem tomado muito meu tempo. Mas é prazeroso de fazer. Afinal de contas, lá eu sou o tio mais simpático do YouTube. E aqui, além de ser o tio mais simpático, eu sou também um irmão de pátria. Igual a ti, brasileiro que está me assistindo. Ou aquele que é brasileiro por opção. Vamos ao assunto de hoje. Pastora Bianca Toledo e o seu ex-esposo Ricardo, esses sobrenomes que as pessoas cismam em utilizar no Brasil, que não fazem parte do nosso idioma, porém vêm de sua ascendência. E a gente tenta pronunciar, mas eu não vou tentar pronunciar o nome dele. Esse vídeo se resume ao seguinte: eu tenho assistido de uma semana para cá o burburinho e os comentários que estão sendo feitos na internet em relação a esse caso. E eu tive o desprazer de assistir 2 canais, porque me enviaram os links exatamente para que eu me inteirasse do caso. Inclusive eu noticiei o caso no Índio News semana passada. Os 2 canais foram um na lata, da Antônia Fontinelli, e o outro, o tal de Bruno de Simone, que eles entrevistaram o pastor, e agora o Bruno de Simone entrevistou o ex-esposo da pastora Bianca Toledo. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o ex-esposo da pastora Bianca Toledo, ele não foi inocentado, ele foi absolvido por falta de provas. Você ser absolvido por falta de provas não significa que você tenha sido inocentado. Deixar isso bem claro. Não estou dizendo com isso que ele seja culpado, tá bom? Estou colocando isso aqui, título de conhecimento. Ele foi absolvido, ou, para quem é técnico, absolto por falta de provas. Acontece que a pastora, esta semana agora que passou, de um tempinho para cá, mais de uma semana, publicou em seu Instagram as imagens do seu filho com o rosto borrado, como se adiantasse alguma coisa, porque tem outras fotos no próprio Instagram dela mostrando a cara da criança. O menino narrando como foi a acusação, como foi o abuso que ele sofreu. É triste ver aquilo, é de revirar o estômago. O que eu quero trazer aqui para a luz da reflexão em relação a esse ocorrido e aos vídeos que estão correndo aqui na plataforma? Em primeiro lugar, quando eu vejo a Antônia Fontinelli, que não conseguiu ser atriz, até mesmo com seu ex-marido viúva, né, seu esposo, no caso não ex-marido, porque ela não se separou, ele faleceu quando estava casado com ela, né? O seu falecido esposo, Marcos Paulo, com o único filme que ele fez na vida, nem no próprio filme ele deu um papel realmente digno de uma atriz para ela. Ela faz praticamente o que a gente daria o nome no meio, uma figuração de luxo. Então, assim, ela não conseguiu se posicionar como atriz e aqui na plataforma tem criado um canal em cima do ódio. E sempre naquele discurso para chamar a atenção do nosso presidente da República, né? O presidente eleito com 57 milhões de votos num país com mais de 210 milhões de brasileiros que não consegue 490 mil assinaturas para fundar um partido. E ela vem com esse discurso raivoso, justiceira, etc. e tal, no canal dela. E é isso que vende aqui na internet. O que vende na internet é exatamente você puxar as pessoas pela indignação.
Não interessa se você está sendo sincero com o que você diz ou não. Você disseminou o ódio, falou irritado, tocou na indignação, você começa a agregar pessoas. Com isso, visibilidade, com isso, anúncios, com isso, dinheiro. Entendeu a sequência? Esse rapaz aí, o tal de Bruno de Simone, não faz diferente. O que me surpreende é ele se dizer cristão, um irmão em Cristo. E eu vou dizer o porquê desses dois canais. Em primeiro lugar, ninguém pode afirmar que a pastora está falando a verdade ou a mentira, mesmo com os vídeos da criança. E ninguém pode afirmar que o ex-esposo dela, que sofreu a acusação, é inocente ou culpado. Primeiro, porque o processo em primeira instância, pelo que tudo prova, foi falho. Ponto. Segundo, quando a gente assiste a entrevista do pastor com Antônio Fontinelli, o que mais me incomoda é o lúdico dele. Isso me incomoda. Não é uma premissa para dizer que ele seja culpado, mas me incomoda detalhes tão meigos, né, em relação minha mãe, como uma boa mineira, pegou uma garrafa de café. É estranho isso. Eu sinto a falta nele de uma coisa que nós conhecemos como a ira dos justos. A ira dos justos, ela não é necessariamente a pessoa se mostrar com ódio, indignada ou esbravejando num discurso de raiva. Não. A ira dos justos nós percebemos nos mínimos detalhes até de expressões faciais. O pastor deve ser muito contido, porque eu não percebi isso nele. Ele tem total direito de apresentar a versão dele. Ele alega que foi tudo um complô armado para tirar o dinheiro dele. É isso que ele alega. Que a pastora armou essa situação para deixá-lo sem nada. Essa é a alegação dele. Ao mesmo tempo, ele não apresenta de forma factível o que é dele, que quanto dinheiro ela tomou dele. Ele não apresenta isso. Ele fala simplesmente que fazia palestras, escrevia livros e ficou milionário com isso. Em contrapartida, a pastora anteriormente já estava pedindo a anulação do casamento porque, segundo ela, não houve conjunção carnal. Ele sempre apresentava uma dor de cabeça na hora dos dois terem alguma coisa. Só que não parou por aí. Antônia Fontinelli, no canal dela, ao invés dela exercer o trabalho de jornalista ou de entrevistadora, já que ela não conseguiu ao longo da sua vida exercer de atriz, ela não entrevista, ela compactua com todo o discurso e as afirmativas do pastor. Me surpreende também, por outro lado, a pastora Bianca Toledo não processá-la por isso. Se fosse comigo, eu processaria. Esse rapaz, Bruno de Simone, faz a mesma coisa. E o Bruno de Simone ainda fez uma coisa mais grave. Trouxe agora o ex-marido da pastora. Um cara que deixou bem claro que não estava nem aí para o filho, um cara que deixou bem claro que nunca deu um centavo de pensão para o filho, um cara que deixou bem claro que deu graças a Deus dela ter condições de manter o filho e ele não. Mesma coisa o Bruno de Simone fez com o ex-marido da pastora. Julgamento. Ele não fez perguntas. Tudo que o cara dizia, ele julgava e criticava. Inclusive, criticou igrejas evangélicas, dizendo que não se sente representado por elas, porque as igrejas teriam que estar se manifestando. Não sei se as igrejas deveriam estar se manifestando, porque é um caso que está na justiça, que quem está respondendo na justiça são duas pessoas comuns. Não estão num tribunal evangélico para que as igrejas se manifestem. Então, o que eu assisti nesses dois canais, tanto da Antônia quanto o do Bruno de Luca não, Bruno de Simone, corrigindo, foi
mais do mesmo no que se refere a acusar as pessoas, fazer pré-julgamentos sem ter o processo finalizado, até porque o processo vai agora para a segunda instância. E é em segunda instância que nós veremos o que realmente está acontecendo. Você ser absolvido num processo não é sinônimo, como eu já disse no início, de inocência. Você pode simplesmente ou ter dado sorte da outra parte não ter um bom embasamento jurídico com um bom advogado para que o processo corra como tem que correr, ou você pode simplesmente ter feito algo tão elaborado que as provas contra você não possam ser apresentadas. Uma coisa eu tenho certeza, que essa criança, sim, é vítima. Vítima de um pai biológico que nunca esteve presente, não está nem aí para ele. Vítima de um escândalo que até agora a justiça não definiu de fato quem é inocente ou culpado, porque vou falar aqui no campo das possibilidades, não estou afirmando nada, mas há possibilidades do pastor estar falando a verdade, de ter sido tudo armado. Pode ser, e ela ter induzido o filho a dizer aquelas coisas no vídeo. Pode ser? Pode ser. Como pode ser verdade também o que ela alega, que o garoto realmente sofreu abusos do padrasto. Só o processo judicial finalizado é que essa verdade virá à tona. Ponto final. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, porque caso contrário, você está fazendo pré-julgamentos, formando uma opinião pública em cima de algo que não é verídico. Não bastando, ainda aparece também a ex-mulher do ex-marido da pastora dizendo que o cara é um canalha, que o cara usou o nome dela e deixou ela toda endividada. Uma ex-capa da Playboy. O vídeo dela é um vídeo muito preocupante. O que eu vejo é fofoca em cima de fofoca. Mas eu quero fazer uma pergunta, que isso ficou claro, versão dos dois lados. A pastora afirma que ele tomou o Rivotril o suficiente para se matar. Ele afirma que tomou meio frasco de Rivotril porque estava nervoso. Pensa comigo. Esses pastores passam fé. Esses pastores falam dos milagres de Deus o tempo inteiro. Ela mesma atribui o fato de ter recuperado entre a vida e a morte a um milagre. Por que eles não resolvem o problema de dormir ou de depressão com oração? Tanto Rivotril dentro de uma casa de uma pastora e de um pastor? Não é contraditório? O que você acha? Eu acho terminantemente absurdo. Porque se eu sou um sacerdote do Evangelho, eu tenho a minha fé que cura, me tira de uma cama entre a vida e a morte, eu vou precisar de um remédio para dormir ou para tirar a minha depressão? A minha oração e a minha fé não resolvem? Está complicado esse mundo de hoje em dia no que se relaciona à religião, à fé e a essas pessoas que vivem da fé. E estou cada vez mais enojado com o tipo de vídeo que é produzido aqui na plataforma. Senti vergonha alheia pelo vídeo da Antônia Fontinelli e senti asco pelo vídeo do Bruno de Simone. De evangélico cristão, ele está longe. A Antônia, nem sei o que ela é. E ela tem o direito de ser o que ela quiser, como eu também, como qualquer um. O que ninguém tem direito é de enganar os outros, ou de fazer pré-julgamentos passando por cima da justiça. Gostaria que esses dois canais dessem à pastora Bianca o direito de resposta.
o direito ao contraditório. E gostaria de saber se a pastora Bianca, caso vá no canal da Antônia, terá a mesma coisa de que, ai meu Deus, foi assim, ai que absurdo, concordando com o discurso e o depoimento da Antônia. E quero saber também se o Bruno de Simone vai falar dos outros as coisas que ele atribuiu à pastora, que ele chamou inclusive a pastora de criminosa. E em outras palavras também de louca. E quero deixar aqui disponível meu espaço para que qualquer um deles possam se manifestar aqui no meu canal, gozando do seu direito de resposta. Tanto o ex-marido da pastora, tanto o pastor que está sendo acusado também é ex-marido dela, a pastora e Antônia, caso tenha coragem, e Bruno de Simone também, caso tenham coragem de me encarar, será um prazer recebê-los aqui. Não tá morto quem peleia. A mim tu encontras é Jacobina neles. Forte abraço.